Olá, boa tarde. Boa tarde, aqui estamos ao vivo, 17 horas certinho. Oi, a ajuda já entrou, que bom. Obrigada. Oi, Júlia. Oi, Kiko, Marcos Alexandre. Oi, Kátia. Nossa, quanto tempo! Como vai? O Geraldo já está por aí, Cari, sejam bem-vindos a essa hora da tarde, numa sexta-feira, o final de semana. Vamos então encerrar nossa semana aqui, né? Encerrar a tarde da nossa sexta-feira, falando um pouquinho sobre constelações familiares, nesse formato que a gente trouxe para vocês, que é a gente vai conversar ao vivo com quem quiser entrar junto comigo aqui. Então se preparem, gente, porque às vezes tem pessoas que acenam, falam eu quero entrar, eu quero entrar, e aí quando eu chamo a pessoa para entrar, a pessoa não consegue, ou porque a internet não está boa, ou de repente, porque nós sabemos agora nessa época, né, a gente faz tanta coisa, enquanto a gente vê as lives, a gente lava a louça, passa a roupa, então vocês têm que estar preparados para entrar. Quem sinalizar eu quero entrar, a gente vai chamar aqui ao vivo por 8 minutos. Tem um tempo de fazer uma pergunta, dizer um depoimento, contar alguma coisa. Olá, Aldair, olá, Vera, Ângela, que bom, estão todos aqui no Ângela, muito bem, muito obrigada pela presença e nós podemos começar. Quem tiver vontade de entrar aqui ao vivo, participar agora junto, fazer uma pergunta, trazer um depoimento. Marcos Alexandre tem uma pergunta, então eu já coloco o Marcos aqui ao vivo, já vou chamar o Marcos e quem tiver uma para entrar logo depois. Eu vou ter 8 minutos conversando com o Marcos. Olá, Oi, Marcos, como vai? tudo bom? Tudo bem? Como Tudo e está? você? Tudo Uhum. bem. Então, a partir de agora, Então, tem 8 minutos para você conversar, dizer alguma coisa, fazer uma sim, pergunta. uma pergunta. Nos cursos, você ensina para gente, a pessoa indignada, ela impede uma conciliação, certo? Certo. Quando é, né, duas pessoas, a pessoa fica do lado de uma, ou fica indignada com uma ação de uma das pessoas contra a outra. Mas quando isso é com a gente mesmo, né, como a gente pode agir? Por exemplo, tá? Hoje aconteceu o que acontece muitas vezes. Eu vou atravessar a rua, na esquina da minha casa, o sinal está verde para eu passar, deu o direito de passar a rua nessa hora. Por que tem carro que passa no sinal vermelho e passa por cima da faixa? Né? Hoje, eu fui atravessar, estava verde para mim, mas me deu uma intuição, espera um pouquinho. Eu esperei passar um carrão ali. Né? Se eu tivesse passado, teria sido atropelado. Eu fico indignado com as pessoas que não respeitam as leis. Aí vou para academia, tá lá uma moça malhando sem máscara. Não pode, é contra a lei malhar sem máscara. Não pode fazer isso. Fico indignado com esse desrespeito. Né? Então, uma vez você falou para mim até, né, olhar com respeito para quem desrespeita. Mas como eu posso fazer isso? Uma frase que eu posso pensar, falar, o que eu posso dizer quando o carro quase me atropela? Quando chego lá na academia, tem pessoal sem máscara. O que eu posso internamente dizer para não ficar tão indignado, né? Desse jeito. Que conciliação seria essa? É uma boa pergunta e eu acho que para nós todos é para a gente refletir sobre isso, sim. Não é uma coisa muito fácil. Como nós podemos interferir, ou até onde podemos interferir nas decisões das outras pessoas. Muitas vezes eu vi nas nossas aulas com o Bert Hellinger, com nossos professores, que nós não podemos entrar na vida de outras pessoas, interferir no destino de outras pessoas, porque estamos sendo responsáveis igualmente por aquela atitude que a pessoa toma. Então, até onde nós podemos ir para cuidar de nós mesmos, nos preservarmos, sem interferir nas decisões daquelas pessoas?
nós não sabemos o que acontece com cada pessoa, né, que comete algo que não é correto. Você foi em exemplo simples, né? Não obedecer um sinal, né? Ultrapassar um sinal, não usar máscara sanitária, que agora é solicitado, mas podemos ir até os crimes, Sim, que também porque são quando eu violações. respeito, falei, mas o que eu posso fazer? Porque se eu Sim, atravessasse a rua no meu direito, eu ia ser atropelado, e quem ia para o hospital era eu, quem ia se dar mal era eu, não era o carrão que passou por cima. sim. Se eu fosse, se a Então, moça da academia me contaminar, eu vou ser prejudicado por uma ação de outra pessoa. Então, como eu posso olhar para isso sem ter tanta raiva disso, entendeu? sim, fazendo a sua parte e o que você pode. Você sempre tem a escolha. Nós outro dia até comentamos, acho que foi a Vera que está aqui, fez uma pergunta sobre escolhas e destino. Você sempre tem uma escolha. Às vezes, nós somos pressionados, no caso de um acidente, por exemplo, em que você não tem como decidir, não tem uma escolha, e você é levado junto por aquele carro que passou, e a responsabilidade vai ser daquela pessoa, mas você sofre, você é envolvido. Isso Sim, acontece nos acidentes. Assim também nos acidentes que acontecem na natureza, nos terremotos, enfim, as enchentes, né? Não temos como sair disso, estamos no meio de uma situação e aquilo acontece, né? Porém, quando você tem possibilidade de decidir, então você sai fora daquela situação. Você se afasta ou você pede uma providência. Por exemplo, eu acho interessante assim, já me aconteceu algumas vezes. Você vê uma cena em que uma pessoa está machucando a outra, ou gritando, ou brigando com a outra pessoa, né? Então, como nós fazemos? Se eu for me meter nisso, eu estou interferindo no destino da outra pessoa? E se eu não me meter, eu estou também permitindo que algo ruim aconteça com alguém ali? Então, eu penso assim, eu já dei essa resposta outras vezes para pessoas que me perguntaram. Eu chamo a polícia, eu faço a minha parte. Eu não vou decidir nada, mas eu vou fazer a minha parte. Então, se tem alguém que não usa máscara no ambiente que eu estou, eu posso tomar uma providência, posso pedir que essa pessoa use, posso lembrá-la desta obrigação, desta lei, ou posso me retirar. Mas não tem muito que eu possa fazer para interferir na decisão de outras pessoas. tá. E no caso do carro, o carro passou ali, já passou. Sempre, né? E acontece de vez em quando. Que frase eu posso dizer para mim internamente? O que eu posso pensar para não carregar essa indignação? Porque se faz mal para mim, o carro nem me viu. Ele está tudo certo. Quem tá culpado sou eu. O que eu posso fazer? Aceitar em cima do meu direito, né? Sim, isso me ocorre agora uma vez, eu escutei de um dos nossos professores. O indignado é um paladino da justiça. Sim, Então, aquela pessoa que quer que tudo aconteça certo, tudo sim. aconteça do jeito certo, É né? lei, é lei. Não é assim. Na vida vão acontecer erros, outras pessoas vão cometer erros que eventualmente você está envolvido, que algo pode até, você pode até se afetar, né? Nosso colega dizendo, você está participando, Sim, entrando no triângulo, né? Sim, a sim, gente está sempre numa dessas posturas, né? sim. Mas a postura mesmo do indignado talvez vai mais para o lado do salvador, né? De querer que as coisas aconteçam Sim. certo. Não há controle. Marcos, eu acho que o cerne da questão é assim, soltar o controle. A Júlia está dizendo, diga para você que eu escuto minha intuição. É uma coisa boa, Isso. é algo positivo de você, né? Uma consciência mais elevada. Que bom que eu estou numa consciência mais elevada, que bom que eu estou percebendo E a isso. pessoa que descumpre a lei, tudo bem. A pessoa que descumpre a lei passou por cima, esquece, é isso? Tem que aguentar, tem que aceitar assim mesmo. Não há controle sobre isso. Também não é tudo bem, porque em algum momento essa pessoa vai se responsabilizar.
vai pagar uma multa, vai ser responsável de alguma forma, mais adiante vai causar um dano, vai ser responsável. Mas para você, o melhor é sair desta postura de querer justiça todos os momentos. Deu tempo. Tá bom. Já deu tempo? Já deu nosso tempo, o Alfredo avisou, já deu os 8 minutos. Tem a voz dele ali Mas muito atrás. obrigada. E obrigada pela pergunta, que interessa para todos. Obrigada. Legal, obrigado também. Até mais. Até mais. Tchau. Ok, tchau. Então, quem desejar entrar aqui ao vivo, as pessoas que têm vontade de entrar, sinalizam aqui, digam, quero entrar, quero fazer uma pergunta. E aí a gente vai adiante aqui, trazendo vocês ao vivo para conversar aqui. Trazendo um tema interessante, ou uma pergunta que pode servir para todos. Para quem já é constelador, para quem é terapeuta, para quem trabalha com pessoas. Então, vamos adiante. Tudo está a serviço de algo maior, inclusive isso tudo, verdade. A gente se surpreende quando a gente percebe que até as coisas que não são tão boas estão a serviço. Geraldo, gostaria de entrar? Então, vamos lá. Eu vou chamar você. Vou chamar o Geraldo para fazer parte aqui, para entrar junto. Se prepare, Geraldo, para entrar junto conosco. Márcia, já pensaria que bom que não estou nessa frequência. Sim, exatamente, que bom que eu ouvi minha intuição, né? Ok. Olá! Olá. Como vai, colega? Eu não sei se é boa tarde ainda, né? Claro, claro. Onde você está? Em que cidade você está? Araraquara, interior do estado de São Paulo. Ah, então, que bom. Seja bem-vindo. Que Eu bom. agradeço. Eu adorei o seu tipo de live, porque ninguém abre espaço para a gente falar, né? Eu adorei. Uma metodologia que eu vou ter que aprender contigo. Tá bom. Bom, Então boa agora tarde, você tem tempo para falar. boa tarde a todos. Eu queria fazer uma pergunta para você. Primeiro, Marilise, porque participei contigo pelo menos de um módulo, né? Que eu me recordo. E você fez um papel interessantíssimo numa constelação de uma pessoa que tinha zumbido no ouvido. E você, de repente, colocou um patinete no pé e andou assim 60 metros para trás em questão de segundos. Você lembra? Não, O não lembro. Joel Eiser, o meu quinto Aham, módulo de formação. Mas o que eu quero tá. te fazer pergunta é porque você é multiplicadora da Hellinger e eu, por 4 vezes já, em workshops ou dentro da formação, eu escutei Sophie Hellinger dizer que a constelação não foi feita para ganhar dinheiro. E logo na primeira oportunidade que eu tive contato com ela, dia 11 de dezembro de 2016, e eu não tive a felicidade que você teve de conhecer Bert Hellinger, e eu perguntei para ela, ela disse a respeito de um constelador que cobrava muito caro, R$ 2.500 uma constelação, e ela, você sabe que eles não respondem a pergunta rapidamente, né? Parece que eles acessam um campo de informação. E ela disse assim para mim, não se preocupe com isso, porque o universo cuida dessa forma. E aí eu queria saber de você qual é a sua visão nessa questão que ela fala, mas ela não explica. E, logicamente, todo mundo que faz constelação cobra, por questão até pela lei do equilíbrio. Agora, nessa época de pandemia, por exemplo, tem muita gente nos grupos que a gente participa pedindo constelação gratuita, porque a situação está difícil. E eu sempre me coloco a atender essa pessoa a troco de uma cesta básica. Que ela doe uma cesta básica para alguém. Mas a gente vive, né? A gente vive como terapeuta, a gente cobra. Então eu queria saber a sua visão sobre essa questão. Por que 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 ela bom. fala que a relação não foi feita para ganhar dinheiro? Sim, porque eles viram muitos casos
ela até citou que lá na China foi assim bem exacerbado isso, talvez aqui no Brasil também, de cobrar valores muito altos pela constelação. Não que não vale isso, porque vale, nós sabemos, né? Eu até ouvi de uma pessoa que comentou, acho que foi um professor até algum tempo atrás, que disse assim: fiz uma constelação e com a Sophie, e nessa constelação o que apareceu salvou a minha vida. Que valor isso tem? Que preço isso tem? Então, nós sabemos, Geraldo, que a constelação feita adequadamente, né, que é um trabalho muito sério, muito respeitoso, é um trabalho muito profundo e tem um efeito, pode ter um efeito gigantesco. É um efeito que vale muito. Então, não é questão de a constelação não valer, porque ela vale. O que o Bert dizia para nós, ainda na época que eu fui lá na Alemanha, nos primeiros anos, né? Ele falava assim, que ele atendia as pessoas que procuravam por ele sem cobrar nada. Ele não cobrava quem procurava por ele na casa dele, no escritório dele, porque provavelmente ele também não fazia muitos atendimentos. Ele atendia aquelas pessoas que ele tinha possibilidade. E isso ele não cobrava. Porém, os seminários aonde ele ia dar aulas eram cobrados e não é barato. Não é barato a gente ir. Você sabe, você frequentou a escola Hellinger, os cursos não são baratos, né? Então, eles se veem, tanto Bert como Sophie, como nossos professores, eles se veem como professores que dão aula para um grande número de pessoas e cobram por isso. Eles não se veem como terapeutas atendendo particular, individual, né? Então, tudo bem, cobrar para um workshop, para um grande número, para alunos, é lícito, é correto. Então, por que não seria também cobrar atendendo particular? Claro que é. Claro que está certo. O que a Sophie e o Bert nos deixaram bem claro, mais o Bert, ele falava bastante nisso. Eu lembro uma vez que ele disse assim, o ideal seria que você, como constelador, tivesse mais uma fonte de renda e que o trabalho da constelação não fosse para pagar as suas contas. Porque se você precisar do seu cliente para pagar suas contas básicas, você precisa de cliente. E se você precisa do cliente, ele não vem. Então, você tem que fazer uma campanha, você tem que fazer promoção, você tem que fazer coisas para ter clientes, e eles não vêm, eles se assustam, eles dão um passo para trás. Agora, se você tem uma outra forma de se manter no básico da sua vida para pagar suas contas básicas, então o resto tudo flui. Porque aquilo que você cobrar, que é a troca pelo seu trabalho e é correto, é algo a mais que entra, né? Particularmente, Geraldo, eu faço assim, como eu já sou aposentada, meu marido é aposentado, a gente não depende do que a gente ganha com as constelações, com os cursos, com o workshop, né? Todo o dinheiro que entra neste meu trabalho, eu uso para pagar os meus cursos. Vai tudo para Hellinger. Vai tudo para os cursos, né? Porque é muito caro a gente ir para a Alemanha e a gente está... Agora estamos em casa, mas eu vou até março, eu ia 2 vezes ao mês em São Paulo fazer curso, então tudo isso tem um custo muito alto. De onde eu vou tirar isso? Então eu digo para os meus alunos, vocês me pagam para vir nos cursos e eu, com isso, vou aprender mais e devolvo e trago para vocês de novo. Acho que essa troca eu sinto bem confortável, bem tranquilo, sabe? Mas realmente eu percebo que eles se preocupam com essa questão de colocar um valor muito alto, como que colocando um patamar muito dificultando o acesso, né?
E essa questão também de que a pessoa use isto como sua forma principal de manutenção. Aí Perfeito, os clientes vão fugir. perfeito. Eu atendo. Ah, tá bom. Olha, deu agora, faltam poucos segundos. Quer dizer mais alguma coisa para se despedir? Não, só te agradecer porque é fantástico. Foi muito bom te rever e falar com vocês todos. Também. Gratidão, gratidão. Obrigada. Até Tchau. mais. Até a Tchau. próxima. Virgínia. Bem, então agora temos mais uma pessoa aqui. O Geraldo precisa aceitar ali que isso, ótimo, muito obrigada. Aí tem a Virgínia que já pediu para participar. Então vamos direto aqui, vamos chamar a Virgínia para participar. Se prepare, Virgínia, venha que você agora tem o seu tempo conosco. Obrigada, Dana. Você está sempre junto com a gente aprende juntas. Eu sou uma eterna estudante, né? Olá, Virgínia. Oi, boa Como tarde a vai? todos. Eu gostaria de Como vai? fazer uma pergunta. Por que que muitas mulheres com casamentos de 30, 40 anos estão se mostrando insatisfeitas com os seus respectivos, né, maridos, cônjuges? Está acontecendo muito, assim, de muitas perguntar o que que eu posso fazer para melhorar, ele não muda e coisas assim. São coisas que eu nem sei como responder. O que sistemicamente pode ser isso? Obrigada pela pergunta. Eu sei que você é terapeuta, então isso deve estar surgindo no teu trabalho, né? Na tua Sim, terapia. muito. Isso. É. Dentro da Bem, microfisioterapia é uma queixa muito grande, porque isso causa dores nas pessoas, principalmente nas mulheres, a tal da fibromialgia. Muito. aí tem uma outra questão. A fibromialgia, que é uma doença, que é uma dor pelo corpo todo, é uma dor em tudo, né? Algumas vezes, quando nós vimos constelações sobre isso, nós vimos que a pessoa se coloca maior do que as outras pessoas. Interessante. Esse foi o pano de fundo de algumas constelações que eu vi com esse tipo de doença. Como se é algo assim, é muito engraçado, não sei se acontece com você, mas a pessoa tem fibromialgia, ela vem dizendo, não tem cura, É. não é? Uhum. Exato. E o que é isso? Quando uma pessoa vem dizer para você, eu tenho algo que não tem cura, então ninguém pode me ajudar. Ninguém pode me ajudar, por quê? Porque eu sou melhor do que as outras pessoas. Eu não vou ser ajudada. Eu não posso ser ajudada. Não tem ninguém que me ajude, porque eu sou maior. Às vezes é interessante observar isso. Esse é um pano de fundo dos seus clientes, né? Uhum. O Marcos dizendo, o casamento já estava ruim, ela estava aguentando, esperando algo mudar. Isso é muito engraçado, porque não muda. Nós sabemos que não muda. Então, a pessoa está há 30 anos com alguém e não sabe que não vai mudar. Sim, e exatamente isso. Essas mulheres vêm de uma outra geração, né? Que não trocam de marido assim rapidamente. Trocou, não. Então elas têm toda uma construção aí. Mas assim, eu fico impressionada porque eu acho que no último mês, último mês não, porque a gente trabalhou pouco, né? Mas enfim, nos últimos tempos, muitas mulheres que têm 30, 40 anos de casamento vêm se queixando das mesmas coisas. Então, Por que acontece isso? Observe, ela casou, escolheu essa pessoa, ela sabia que essa pessoa era assim, e não existe desculpa para dizer que tem que ficar com alguém. A gente sempre pode tomar uma atitude, mudar, fazer diferente, sempre pode, né? Então, ninguém prende ninguém, não existe essa desculpa. Por mais difícil que seja, que a pessoa vai enfrentar a família, vai enfrentar preconceitos, vai enfrentar a sociedade, mas se ela tiver vontade de fazer algo diferente, ela vai fazer. Outra questão é assim, ficar esperando que uma outra pessoa mude é simplesmente ficar cobrando sempre dessa pessoa
que essa pessoa não é boa o suficiente, tem que ser diferente. Porém, como em todos os relacionamentos há um equilíbrio, se não houvesse equilíbrio, eles não estariam juntos. Sim. E às vezes o equilíbrio é negativo. Então, observe, Virgínia, e as pessoas estão aqui conosco, né? Vamos olhar esse pano de fundo. A pessoa tem uma fibromialgia. Ela tem uma doença que é muito difícil. E ela está num casamento amargurado, num casamento difícil para ela, que ela não está feliz. O que ela está dizendo para o parceiro? Você vai ter que aguentar isso. Sim. Muitos relatam assim, uma certa impotência, sabe? Sensação de impotência, desvalorização. Sim, sim. Então, o que ela devolve para o parceiro? Agora você vai ter que me aguentar, cuidar de mim, porque eu sinto muita dor, sim. não posso fazer nada. Então, o que ela está dizendo no coração dela? Esta é a minha vingança. Uau! É o jeito que se conseguiu. É esse equilíbrio que não é saudável, né? E essa pessoa, muito provavelmente, esse marido, vai cuidar. Porque ele sabe aquilo que faltou. Ele sabe aquilo que não foi compensado. Então, se compensa de uma outra forma. De uma forma ruim e não saudável, porque é doloroso para os dois. Quando os dois poderiam se olhar com alegria, com felicidade, eles estão se olhando na doença, no remédio, no cuidado, na limitação. Uma delas até refere isso aí. Agora que os filhos casaram, estamos só nós dois, falta alguma coisa, né? Em relação, esperam, talvez até criam expectativas demais, né? Sobre o seu cônjuge. Sim. Mas enfim. Aí você pergunta para elas assim: imagine que hoje você chega em casa e você se coloca muito bonita, e você se enfeita, você se arruma, e você põe uma música e você chama teu marido para dançar. O que ela vai te dizer? Ah, não. Ele é muito ruim. Então, está faltando o quê? Está faltando uma disponibilidade. E a doença, Virgínia, você sabe melhor do que eu, é ótima para manter distância. É ótima para manter distância, é isso mesmo. Verdade. Então, não tem muito o que você fazer. Olhe com muito respeito e, na medida do possível, diga algumas frases que a pessoa possa levar e pensar sobre isso. Por exemplo, você pode dizer: é verdade, e eu vejo como isso limita você a ter uma relação boa com o seu parceiro. Que pena. Sim. Ótimo, muito obrigada. Ok, já deu nosso tempo. Obrigada. Sim, Virgínia. obrigada. Muito obrigada. Muito bem, então vamos adiante. Tem outras pessoas, a Júlia está falando, ela está escolhendo não mudar e fica rígida, sim, quer que o outro mude. Exatamente isso. Rigidez, essa intransigência é o que causa, né, a maioria das doenças. Com a doença, a pessoa tem uma justificativa para ficar ainda mais afastado, né? E esse afastamento gera mais a tristeza, a não compensação. E assim, é um ciclo, né, em que o casal fica junto. Às vezes até que um dos dois morre, eles estão juntos, mas não aproveitaram esse tempo de uma forma boa, de uma forma saudável, né? Virgínia, você precisa aceitar de sair ali. Aquele xizinho que aparece ali. Então, vamos ver se tem mais alguma pergunta. O Alfredo está anotando. Por enquanto, nenhuma pergunta. Eu lembrei agora de uma pergunta que me fizeram quando a pessoa tem dúvida
do que aparece numa constelação. A pessoa faz uma constelação e ela tem dúvida. O que é isso? Então, a resposta é sim. Muitas vezes a pessoa não está pronta para olhar para aquela resposta que a constelação lhe trouxe. É muito difícil, porque a constelação mostra uma possibilidade de mudança e ela não está pronta e não consegue mudar, tem dificuldade de mudar. Então, ela prefere dizer, eu não vi. Muitas vezes eu já escutei isso. Eu não consigo, eu não vi nada, nada mudou. Sim, a constelação não tem o poder de mudar nada na vida da pessoa. Apenas a pessoa mesma pode fazer o próximo movimento. Então, o fato de alguém dizer, eu não olhei nada na constelação, dificilmente isso é uma verdade. Porque a constelação mostrou a verdade, mostra sempre, e algum efeito na alma tem. Nem que leve 1 mês, 2 meses, até 1 ano. Eu já vi casos, pessoas que deram depoimento de 2 anos depois acontecer aquilo que se mostrou na constelação. Por quê? Só 2 anos depois essa pessoa estava pronta para esse passo. Ela levou 2 anos se preparando para isso que ela precisava fazer. Então, fiquem tranquilos. A constelação é rápida, é certeira e mostra a verdade. Vamos lá. O Odair pediu para entrar e tem uma pessoa também fazendo uma pergunta. Como superar o amor que adoece? Filhos que não conseguem lidar com a doença e o risco de vida dos pais. Ótimo. Eu vou chamar o Odair, que está aguardando, depois chamamos você. Se você quiser entrar, ou Caminhar das Constelações, não sei bem como é o seu nome, mas te convido a entrar junto aqui, se você quiser, para fazer essa pergunta e a gente conversar juntos. Vou chamar agora o Odair, para ele fazer a pergunta dele. Se prepare aí, Odair, que eu já vou te chamar. Vamos ver onde você está. Aqui. Encontrei você aqui. Vamos lá. Ah, a Dana tem uma pergunta, claro. Depois do Odair, se aquela pessoa quiser entrar, depois a Dana. Oi, Odair, como vai? Oi, tudo bom, Marinese? Como vai? Saudades. Também, Muitas também. saudades, né? Muita gratidão por você estar Eu transmitindo. sei. E que oportunidade, né, Marinese, que a gente está tendo de se voltar para a família, se voltar para a gente. Está longe, mas está perto, né? Eu sei que você está fazendo um trabalho bem legal com constelações. Muito bom, parabéns. Obrigado. A minha pergunta é a seguinte, Marinese. A gente já sabe que não deve fazer muitas constelações, né? Então, até o pessoal tem perguntado, qual a frequência que nós podemos fazer constelações, mas considerando que a gente tem tantos emaranhados, né, tantas crenças, principalmente, que atrapalham a nossa vida. E nós temos pressa, né? Às vezes são crenças tão arraigadas que tem várias camadas, né? O que você pode falar para a gente? Que bom. Obrigada pela tua pergunta. A Sophie Hellinger nos disse várias vezes, constelação é uma vez, é única. Mas o que ela quer dizer com isso? Que o pano de fundo da constelação geralmente vai ser o mesmo. Este pano de fundo que está por trás de cada situação geralmente é o mesmo, até que eu consigo olhar para isso, harmonizar, compreender e deixar isso para trás. Por exemplo, vou pegar um exemplo em que uma constelação mostre que a pessoa tem uma insegurança. Então, ela tem uma insegurança por conta do jeito como ela foi criada como criança, do jeito como ela entendeu, porque sempre é a criança, né? Nós que entendemos, né? Então, ela entendeu alguma coisa com a mamãe, com o papai, com os irmãos, e ela se sente insegura. Então, ela vai constelar uma questão e ali aparece essa insegurança. E ela trabalha isso nela, ela observa isso, e ela muda algumas coisas. Dali a 2, 3 meses, ela vem constelar uma outra situação. Se ela ainda
não conseguiu superar, de novo vai aparecer qual o pano de fundo? A insegurança. Pode ser uma outra questão. Agora ela veio, trouxe uma questão e o que apareceu aqui é diferente do que apareceu lá. Mas o pano de fundo é o mesmo. Então, por isso que a Sophie diz, porque nós trazemos dentro de nós as nossas maiores dificuldades que nós não conseguimos resolver, e são estas dificuldades que ficam de trás de todas as nossas situações, ou no trabalho, ou na família, ou no relacionamento, ou na saúde. Se eu vejo isso e eu mudo, então sim, numa próxima vez eu vou olhar uma coisa bem diferente. Mas a maioria das vezes, Odair, que os clientes te procurarem de novo, e de novo, e de novo, é porque aquele pano de fundo continua. Observe isso que vai dar lá naquele lugar. Então, quantas vezes a pessoa tem que fazer? A gente recomenda que espere pelo menos uns 3 meses, porque a constelação tem um efeito. A gente sempre diz assim, né? É como jogar uma pedrinha na lagoa e ver, né, quantos círculos ela forma. A constelação vai ter um efeito. Antes de 3 meses, aquilo ainda está muito, muito emergente, né? Muito forte. Então, permita que as coisas vão acontecendo, que você vai descobrindo coisas, que você vai tendo insights, que você vai tendo notícias, que você vai recebendo feedbacks, enfim, percepções. Pelo menos uns 3 meses. Porque, Odair, o que acontece às vezes com os nossos clientes, que vêm naquela atitude infantil, né? Então, eles olham para uma coisa, a constelação mostrou, mas eles fazem o quê? Criança birrenta. Não, 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 não é isso, não quero ver, não vou fazer nada. Não vai mudar nada. Dali a 2 meses eles vêm e pedem de novo para você uma constelação. Ah, é outra coisa. Vai dar no mesmo ponto. E se a pessoa ficar do mesmo jeito, não muda. Eu fiz na minha vida, até agora, acho que 2 constelações com os nossos professores. Eu sou muito cuidadosa nisso. E com as pessoas que me procuram também. Falo, toma cuidado, espera um pouco, deixa isso ter um efeito, deixa passar um pouquinho. Porque, às vezes, a pessoa não quer olhar para aquilo. Então, um jeito de disfarçar isso é dizer, agora eu vou constelar outra coisa. Aí você tem que ser esperto. Você olha, você olha o que essa pessoa está te dizendo, você sente o que ela está te dizendo, e às vezes você dá uma resposta para ela, só uma frase. Volte para casa, cuide do que você tem que cuidar. Uma frase que você sente que a pessoa precisa naquele momento. Não é constelação. Às vezes, né, você pode dizer, teu caso agora, meu caro, não é constelação. Teu caso agora é coragem. É que às vezes também as pessoas acham que a constelação é fazer tudo por elas, né? Se elas não levarem na mente, praticarem, se esforçarem, não vai fazer nada, né? Claro, não vai fazer nada. A constelação não tem o poder de fazer nada. Mas a pessoa vem procurando o constelador, pedindo que esse constelador passe uma receita, né? Exatamente. Faça algo e diga, pronto, meu bem, agora você vai, está tudo feito. Não está. E a gente recebe muita queixa também de pessoas que voltam depois de uma semana, mas não aconteceu nada comigo, né? Só ela pode fazer algo por ela, né? É, sim, de fato. E aí você pode ser bem duro com essa pessoa, porque eles vêm como crianças. Exato. Então você trata essa pessoa como adulto. De fato, não poderia acontecer nada. No seu caso, não tenho mais nada para fazer. Você é um caso perdido.
A gente não pode ser bonzinho, né? Não podemos assumir papel de pai e mãe que eles vêm buscar, né? Exatamente. Então, é um tratamento de adulto para adulto. Da mesma forma, você pode dizer a essa pessoa, tudo bem, eu respeito você. Se as coisas não mudaram, você não conseguiu mudar, também você tem o meu respeito. Tá tudo certo assim, no seu tempo, como você pode. Mas eu não posso fazer nada por você. Deu tempo. Muito Vou bem. Muito... tá dizendo que deu tempo. Gratidão. Gratidão, Marília. Obrigada, Odair. Até Muito a obrigada. próxima. Muito obrigada. Tem mais uma pessoa que deseja entrar? Caminho. Ah, sim. Vamos ver aquela pessoa que falou o caminhar das constelações. Será que essa pessoa aceita participar conosco? Já sinalizou que aceita? Não, fez a pergunta. Né? Ah, só fez a pergunta. Então, eu preciso saber se você gostaria. Olá, Tita, Ana Lúcia, Carol, que saudades, que bom. Como é que está teu trabalho? Que bom. Quem gostaria de entrar aqui conosco e fazer uma pergunta aqui ao vivo? Para que vocês... Ah, o Caminhar das Constelações. Vamos lá, eu chamo você então. Vamos ver como é a sua carinha. Vamos lá. Então, quando vocês querem, vocês sinalizam aqui. O Valfredo está me ajudando, me dando suporte, para que vocês entrem ao vivo para conversar com a gente, para você aparecer. Olá, bem-vinda. Ana Paula, Ana Paula, como vai? tudo bem? Tudo Que bem? bom, gratidão, né? Essas lives suas são surpreendentes. Eu nunca tinha visto esse modelo e estou achando incrível isso. É um workshop. Que bom. Muito A gente bom. mata a saudade um pouquinho, né, Ana Paula? Nossa, eu estou me sentindo aí do teu lado. Olha, eu também, que bom. Qual era a Muito pergunta bom. que você tinha? Você pode escrever de novo, por favor? Posso, então. Eu recebo muitas pessoas com essa reclamação sobre o amor que adoece, né? Essa dor que as pessoas carregam de cuidar de pais doentes durante, às vezes, um ano, por uma doença muito séria. E esses filhos não têm capacidade de lidar com essa dor. Eles acabam adoecendo junto. Essa questão do luto, muitas pessoas que também passam dificuldades num luto muito pesada por não aceitarem a morte dos pais. Então eu vejo essa dinâmica do amor que adoece. Inclusive, eu recebo essas pessoas, porque inclusive eu também tenho um pouco desse problema. Eu me preocupo excessivamente com a saúde dos meus pais, então não é por acaso que a gente recebe esses casos, né? E aí é uma coisa que eu procuro estudar muito e pesquisar muito sobre essa dor que a gente carrega de querer esse querer dar a vida por eles, né? Esse amor, eu não sei se é um amor excessivo ou é uma arrogância. Que é isso, de fato, né? Ana Paula, você é terapeuta, eu te conheço, eu sei que você faz um bom Sim. trabalho. Te Obrigada. conheço, né? Porque a gente já se conhece há algum tempo, né? Sim. Estudando constelações. E é muito interessante, porque a tua pergunta já contém todas as respostas. Mas eu vou esclarecer um pouquinho para você, porque às vezes a gente não se dá conta. E sabe, às vezes, se a gente pudesse conversar no espelho com a gente mesmo, gravar, Sim. talvez a gente se desse conta de muita coisa, né? Bem, uma das coisas que você falou, os teus clientes vêm com essas questões que são questões tuas também. Nós vamos trabalhar isso no nosso curso de supervisão, que vai acontecer em breve, tomara, né, presencial. Eu vou estar lá. Bom, um dos temas é esse. Como é que isso acontece? Que nós trazemos os clientes que sempre nos mostram o nosso ponto cego. E é assim com todos. É assim comigo, é assim com todos. A gente não escapa disso. Aquele problema que nós temos atrai um cliente que nos traz um problema igual. Para quê? Para a gente olhar para essa questão que nós ainda temos como ponto cego para nós. Muito bem. Então, os clientes trazem isso para você e os clientes te falam de um amor que adoece. Eu vou direto ao ponto
porque não temos muito tempo, e eu vou usar assim. Talvez isso não seja amor. Talvez isso seja falta de respeito. Porque o amor aceita assim como é a vida de cada um. E se nossos pais podem viver até os seus 60, 70, 80, 90, nós somos gratos. Se esses pais morreram cedo, nós somos gratos. Cada um tem o tempo de vida que é seu, que é o seu destino, que é a sua própria vida. Agora eu quero fazer uma pequena imagem com você e com as pessoas que estão aqui junto com a gente, tá? Quem quiser fazer uma pequena imagem assim, imagine uma mãe, um pai, imagine um filho na frente desse pai, dessa mãe, e essa mãe ou esse pai estão se preparando para partir. Estão doentes ou estão numa fase em que logo estarão prontos para ir para o outro lado. Abrir uma porta, que é uma porta que nós não abrimos ainda, que só abrimos na morte. E esse filho fica diante desse pai ou dessa mãe, e esse filho diz: por favor, não vá. Por favor, fica mais um pouco. Você não pode ir. Eu preciso tanto de você. Você não pode me deixar. Como você vai embora agora? O que eu vou fazer sem você? Observem como fica esse pai ou essa mãe diante desse filho com estas exigências. Será que essa mãe, esse pai, que já cumpriu a sua trajetória na vida, como se sente? Dói. Dói, claro. Se sente Muito. humilhado, se sente menor, se sente diminuído, sente que, então, tudo que eu fiz até agora foi pouco, porque meu filho precisa mais ainda. Ponto de vista que eu nunca observei. Essa que você está trazendo agora, eu nunca observei isso. Olha só, que quebra de paradigma isso, de padrão. Nunca ouvi isso. Agora vamos ver um pouquinho diferente. Como eu sempre digo, né? E a Dana fez um sticker para mim, que ela colocou minha foto. Vamos ver do jeito saudável. Vamos olhar do jeito saudável? Como é agora? Vamos. Lá está esse pai ou essa mãe, e lá está esse filho ou essa filha. Olhando de novo, esse filho, a filha olha para o pai, para a mãe e diz: muito obrigada. Muito obrigada pelo tempo que nós tivemos juntos. Que tempo que nós tivemos juntos. Que grande alegria, que grande oportunidade eu tive de ter você até aqui. Que maravilhoso que você pôde me acompanhar até aqui. Eu sou muito grata e me sinto muito, muito preenchida por tudo que você pode me dar até agora. Até o último momento em que nós estivemos juntos. E isto eu guardo com muito respeito. Como fica muito leve. Leve. Ele pode ir em paz, ele consegue ir em paz. Exato. Sem olhar para trás. Exato. Então, esse pai se sente feliz. Eu fiz algo pelo meu filho. Eu fiz. E o filho recebeu. Bom, eu cumpri meu papel. Isso. Nossa, muito bom. Okay. Muito bom. Entregasse agora uma chave, Marilise, que eu procurei em vários livros e eu não consegui achar esse olhar do respeito. E fantástico, só tenho a te agradecer. Isso eu trouxe para mim hoje e vou levar para muita gente que está precisando ouvir isso. É um ponto de vista até um pouquinho doloroso ouvir isso, né? Essa coisa da falta do respeito, mas isso te dá força e
consegue quebrar alguns padrões aqui, ó. Parece um dominó. Essa Um palavra, dominó que foi... essa palavra que você te dá força, exatamente, dá força a você, que recebeu tudo e recebeu muito, e dá força a outra pessoa que se sente que cumpriu a sua missão, a sua parte, ok? Muito bom. Muito bom. Então, Gratidão. muito bom. Muito obrigada. Obrigada, Paula. Até mais. Até a próxima. Gente, nós estamos chegando no final. Eu não sei se temos tempo para mais uma pessoa, mas tem uma pessoa que ainda pediu, a Dana. Eu vou tentar colocar. A Dana, se prepare para você entrar aqui com a gente. Vamos ver se a Dana consegue entrar um pouquinho, mesmo que não dê os 8 minutos, mas um pouquinho pelo menos para a gente se ver, não é, Dana? Se prepare que eu vou chamar você. Vamos ver se eu te acho aqui. Procurando a Dana, que não estou encontrando, tem tanta gente. Ah, acho que ela está por aqui. Nossa, Dana, onde você está? Não te encontro aqui, Dana. Você quer entrar? Achei você. Já ia pedir para você sair e entrar de novo. É que tem muitas pessoas aqui, eu não consegui te achar. Oi, Dana. Oi, tudo bom, professora? Em primeiro lugar, muito obrigada pelo sticker. Adorei. Imagina, todos nós adoramos. Fico feliz de todos os nossos amigos do grupo também estão presentes. Eu estou vendo vários amigos aí que estão morrendo de saudade de todos. Eu queria perguntar, num padrão, por exemplo, de um filho, dando continuidade, né? Que a gente está falando de filhos e pais, que vamos dizer, um filho ou uma filha que tenha tido vivências, conversamos esses dias sobre isso, de pais que não deram certo. Pais que não deram certo profissionalmente, nem o pai, nem a mãe. Esse filho vai impactar de ele ter sucesso na vida profissional? Sim. Sim. Sempre que um filho disser para os pais, de alguma forma, internamente, vocês não me deram o suficiente, assim a vida também não vai dar o suficiente. Tem um impacto, Dana, diretamente na vida da pessoa, na vida de relacionamento amoroso, de saúde, de profissão, de sucesso. Não tem outro jeito de a gente ter sucesso e êxito na vida a não ser reconhecendo o valor dos nossos pais, tomando os nossos pais e agradecendo nossos pais assim como foi. Qualquer coisa que não seja isso, qualquer queixa, exigência ou mágoa, a vida vai nos dar a mesma coisa de volta. Mas se os filhos não sentirem isso pelos próprios pais, não tem julgamento desse filho ou dessa filha, isso implica dele dar certo? Eu fiquei pensando sobre isso em função da lealdade, porque às vezes inconscientemente o filho acaba sendo leal sem nem se dar conta e é como se prejudicasse, entende? Mas talvez agora você já está fazendo duas perguntas juntas. A questão da lealdade e como a gente pode dizer assim, das repetições, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é a questão de sentir que seus pais não deram o suficiente. Essa pessoa que não tomaram seus pais assim como foi, que não aceitaram assim como foi, essa pessoa que tiver julgamento, mágoa, necessidade, queixa, não vai dar certo. A vida não vai dar certo. Porque a vida são os nossos pais que nos deram a vida, né? A vida são eles, assim como eu olho para eles. Exato, prosperidade, sucesso, abundância, são outras coisas, não são o dinheiro, exatamente. Pode entrar o dinheiro, né?
o Geraldo falou, tá certo, a pessoa pode ter dinheiro, mas pode não ser feliz com esse dinheiro, não saber o que fazer com isso, não ter êxito, não ter sucesso, né? Sucesso e êxito, felicidade diretamente ligados aos nossos pais. A como nós vemos nossos pais. Tá? Vou colocar bem claro aqui. Não aos nossos pais, ao que eles fizeram, ao que eles foram. É como eu vejo meus pais. Senão, os pais, por exemplo, de alguém que é preso, um criminoso, então essa pessoa seria fadada a ser um fracasso? Não. Essa pessoa pode ser um sucesso se ela internamente aceita os pais assim como foram. E toma a vida desses pais. Diz para esses pais, agora eu faço algo muito bom com a minha vida. Nós já estamos chegando no finalzinho. Muito obrigada. Quer fazer a despedida, Dana? Mandar um beijo? Um beijo para todos. Boa tarde. Obrigada. Gente, muito obrigada por quem está aqui presente. Obrigada pela companhia de vocês. Nós vamos ter agora, acho que é no dia 20, mais uma live nesse formato. Eu acho que é dia 20, porque eu não sei direito como está a minha agenda, né? Mas eu vou pedir até se o Alfredo consegue colocar aqui nos comentários do nosso site, para vocês poderem acessar o site para ver a nossa agenda online agora. Vamos ter dia 25 um workshop, um seminário gratuito dia 25, e depois dia 28 temos um workshop, que é esse workshop é fechado para poucas pessoas, onde a gente faz constelação, exercícios, né? A nossa forma agora de poder interagir com vocês, né? Ficou dessa forma, com essas atividades, né? O Alfredo colocou ali, é o www.marilise.com.br. Ali vocês vão encontrar todas as atividades agora online. Então, um beijo para vocês, fiquem bem. Todos que quiserem participar do seminário dia 25, é um seminário gratuito, aberto, durante 1 hora, e nós vamos conversar sobre um tema e é aberto para perguntas. Então, todos vocês são convidados, não tem custo nenhum. A inscrição é pelo site, então fiquem à vontade, podem se inscrever. Nós temos inscritos de lugares bem diferentes, de outros estados, até de outros países. Fiquem à vontade para participar, é um seminário aberto mesmo para todas as pessoas. Não importa se conhece constelações ou não, convide seus amigos e a gente se encontra no dia 25, no seminário aberto, ou antes ainda numa live igual como essa aqui, que eu acho que vai ser no dia 20. Mas vocês veem os recadinhos por aqui. Gente, está terminando. Muito obrigada. Obrigada para todos. Obrigada pela presença de todos. Muito agradecida por estar aqui com vocês. Eu estou adorando essa forma de bate-papo. Muito obrigada, gente. Até mais.